Efésios capítulo 5, e eu queria que você acompanhasse a leitura que eu faço a partir do verso 15. Livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Se você percebe uma pessoa aí do seu lado sem Bíblia, por gentileza, compartilhe com ela a sua Bíblia para que todos possamos fazer a leitura do texto. Efésios 5, e eu leio a partir do verso 15. Paulo está dando algumas orientações agora práticas para a igreja, e ele vai dizer: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros de um corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo, como dizem as Escrituras Sagradas: respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação, mas como escravos de Cristo. Façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor, de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua palavra. Pedimos agora, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que está em nós e que age no meio de nós, possa nos iluminar, ó Deus, a compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que saiamos daqui, ó Deus, convictos acerca do propósito que o Senhor tem para as nossas famílias, para que através delas, ó Deus, o Senhor possa abençoar a nossa cidade, todas as pessoas que estão à nossa volta, que possamos então espalhar e espelhar, ó Deus, Cristo para todas as pessoas. Essa é a nossa oração, fazemos ela em nome de Jesus. Amém, amém. Muitas pessoas têm falado e têm orado no nosso Brasil para um reavivamento.
Há muitas pessoas que têm pensado sobre isso e que têm clamado a Deus para que esse reavivamento aconteça aqui no nosso país, na Igreja de Cristo e quem dirá também no mundo inteiro. Temos sentido, então, essa grande necessidade da igreja ser despertada, reavivada, viver um novo tempo sobre a dinâmica e a direção do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa cumprir, de fato, aquilo que Deus espera de nós. Mas eu creio, queridos, que o verdadeiro reavivamento, ele vai começar não na igreja. Não na igreja. Se nós de fato queremos viver e experimentar esse momento tão especial na história da humanidade, quando o Espírito se manifesta de uma maneira tão veemente, tão forte, que é percebida não só pelos de dentro, mas principalmente por aqueles que estão lá fora, eu creio que esse reavivamento vai começar dentro das nossas famílias. Esse reavivamento vai começar exatamente no lugar onde Satanás mais tem atacado desde que o mundo é mundo: o lar, a família, o casamento. E eu baseio essa minha convicção exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. É muito interessante que Paulo, a carta de Efésios, o livro de Efésios, ele é um livro dedicado à igreja, que fala nos seus primeiros 3 capítulos acerca da toda a teologia, de toda a doutrina, de todo o pensamento que Deus deu a Paulo acerca da sua igreja. E nos últimos 3 capítulos, de uma maneira prática, Paulo vai aplicar tudo aquilo que ele conceituou nos 3 primeiros capítulos. Agora, provavelmente na sua Bíblia você tem uma divisão em seções. Parece que Paulo escreve cartas em que ele faz capítulos, tópicos separados, mas na verdade não é nada disso que acontece no original. A carta era uma só. A carta era para ser lida de uma só vez. Porque você, quando recebe uma carta, apesar de que isso já é algo meio ultrapassado hoje em dia, né? Dificilmente aqui, eu não sei se alguém tem ainda o hábito muito benéfico, muito abençoador de escrever cartas, né? Mas a carta ela é escrita um texto só e que é lido de uma vez só. Você não lê a carta em seções, em pedaços. Precisamos entender, então, que Paulo está escrevendo uma carta que precisa ser lido de uma vez só. De maneira, então, que Paulo vai dizer, então, chegando nessa segunda parte, principalmente nesse capítulo 5, onde ele fala a respeito de como deve ser o viver, ele faz uma conexão direta desse viver em Cristo, desse viver na luz, com o relacionamento familiar. Paulo, então, faz essa associação, de maneira que, baseado nisso, eu creio, então, que esse verdadeiro reavivamento, ele há de começar dentro das nossas casas, ou ele precisa começar dentro das nossas casas. Para termos, então, um reavivamento de verdade, nós precisamos começar nessa que é a primeira instituição social, a família. O primeiro projeto que Deus criou, e não só criou, não só instituiu, mas é aquele projeto que Ele realiza, que é a família. Precisamos então voltar os nossos olhos para as nossas casas, para os nossos lares. Mas para que isso aconteça, creio também que nós precisamos voltar às raízes, voltar às bases e entender de fato qual era ou qual é o propósito de Deus ao instituir, ao criar, ao formar então a família. O que está no pensamento e no coração do nosso Deus acerca da família que Ele mesmo criou? Eu creio que o primeiro grande projeto de Deus, ou propósito de Deus para com a família, é que a família simplesmente seja um espelho da imagem de Deus. Nós fomos criados como seres portadores da imagem de Deus, para então espelhar esta imagem, para mostrar esta imagem, mesmo que saibamos que esta imagem foi arranhada, ela foi distorcida, em certo sentido, por causa do pecado. Mas ainda possuímos em nós a imagem de Deus. Fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus e possuímos, mesmo que ela ainda esteja desajustada, embaçada, arranhada, possuímos essa imagem. E a família então foi chamada para espelhar a imagem de Deus.
Mas existe para mim um segundo grande propósito, e que infelizmente muitas famílias têm ignorado acerca da vontade de Deus para com a família, do propósito de Deus para com a família. Além de ser chamada para espelhar a imagem de Deus, a família também foi chamada para espalhar a imagem de Deus no mundo, espalhar o reino de Deus, proclamar, levar as boas novas a todas as pessoas. Dessa maneira, eu entendo que a família, na verdade, ela precisa ser um grande centro missionário. Família não é campo missionário, não deveria ser campo missionário. A família é um centro missionário, um centro de preparo, um centro de capacitação, um centro de crescimento, para que possamos, então, levar adiante esse segundo propósito de Deus, que é espalhar o reino de Deus. Infelizmente, muitas famílias não vivem essa expectativa, ou não vivem de acordo com essa expectativa de Deus para com as famílias. Para algumas famílias, a família não passa apenas de uma convivência, um lugar onde eu tenho alguém que vai lavar a minha roupa. Para alguns, família é posto de combustível, só vai lá para abastecer. Alguns usam para dormir, quando não dorme fora de casa, e a família só serve para isso, para esses momentos em que a gente precisa de alguém que lave a nossa roupa, de alguém que divida as despesas que nós temos, de alguém que conserte a pia, que troque a lâmpada, de alguém que durma do nosso lado, que nos faça companhia em alguns momentos em que a gente se sente solitário. Infelizmente, para muita gente, família só é lugar de convivência. E família só serve para isso. Para outras, infelizmente, e pior ainda, a família já não é um lugar de convivência, mas a família é um lugar de aflição. Porque ali só se dividem problemas e dificuldades. Aí é o filho que exige do pai aquela coragem, aquela força, para que a gente possa criar os filhos. E, na verdade, os filhos muitas vezes são empecilhos, porque os pais têm que se voltar totalmente para os filhos e acabam vivendo não a sua vida, mas a vida dos filhos. O marido é aquele que não presta para nada, aquele que é um inútil, aquele que só sabe dar dor de cabeça, só sabe dar desgosto. A mulher só serve para incomodar, só serve para buzinar no ouvido o tempo todo, só sabe reclamar. Nada está bom, nada se satisfaz, está tudo sempre errado. Nunca as coisas estão do jeito que ela queria que estivessem, porque a família dos outros é sempre melhor do que a nossa. O pastor Júnior falou muito sobre isso ontem. Aliás, cuidado com essa síndrome da grama do vizinho, de achar que a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a nossa, de achar que a grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa, de achar que a família dos outros é sempre melhor do que a nossa. Toda família tem problema. Essa foi a grande tônica da mensagem do pastor Júnior ontem. Nenhuma família é perfeita, todos nós temos problema. E se você quer perfeição, como ele disse ontem, peça para que Deus te leve, porque lá no céu vai haver perfeição. E se você quer perfeição na sua família, peça para que Deus mate você, peça para que você morra, que aí você vai viver então, você vai ser graduado na glória e vai poder viver então a perfeição. Mas enquanto você estiver aqui, você vai ter que lidar com essas coisas. Mas então, para alguns a família é apenas um lugar de convivência, para outros é apenas um lugar de aflição. Mas de acordo com a perspectiva bíblica, queridos, a família é o maior jeito, ou o melhor jeito, ou o maior recurso que Deus tem para alcançar o mundo. Se você faz uma análise nas Escrituras Sagradas, você vai ver que o projeto de Deus sempre começou numa ou através de uma família. A primeira coisa que Deus faz quando Ele olha para Adão, Ele viu que o negócio não estava legal, que cada bicho tinha o seu par, e só Adão estava sozinho. E aí, então, depois de criar a mulher, Deus então revela o seu projeto para com aquele primeiro casal. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Depois, infelizmente, Adão e Eva não cumprem o seu acordo com Deus e caem no pecado.
Deus levanta Noé. Através da sua família, Deus então, depois de ver que a iniquidade havia crescido, a um ponto em que Deus decidiu eliminar tudo, mas olhou e viu graça, ou exerceu graça para com a família de Noé, e aí Deus então refaz o seu projeto por uma família. Mais adiante, Deus chama Abraão para formar para si um povo, mas Ele não chama Abraão sozinho, Ele não diz assim, ó, pega Sarai, naquela época era Sarai ainda, o nome dela não havia sido trocado, deixa ela aí com seu genro, seu sogro, e vai então para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa ela na casa dos pais dela, não. Pega a sua família, sai do meio da tua parentela, e através da sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mais adiante, nós vemos Deus fazendo isso também através de Moisés, o grande líder, o grande libertador da nação de Israel, mas que também Deus faz isso com a sua família. Deus não disse para ele agora volta para o Egito, deixa os seus aí, volta para o Egito para você ser o meu líder, vem com a sua família. E através da sua família eu vou abençoar o meu povo. Nós vemos então, queridos, que a família, e é claro, o próprio Jesus, quando ele chegou a esse mundo, Jesus não nasceu de chocadeira. Jesus não simplesmente apareceu, Jesus nasceu numa família. Jesus foi educado pelos seus pais terrenos. O projeto de Deus em salvar e redimir a humanidade sempre foi por intermédio da família. E aí nós vemos o quanto a família é importante diante de Deus. O quanto a família é importante. Porque a família então tem um potencial incrível de alcançar as pessoas. Mas é claro que, como eu disse, nessa manhã nós estamos pensando no ministério de famílias, ou no ministério das famílias, porque na verdade não é porque a partir de agora nós temos um ministério que a responsabilidade das famílias passa a ser desse ministério ou desse líder. Precisamos entender que as nossas famílias têm um ministério, que precisam cumprir esse ministério, esse chamado de Deus para nós. Por isso eu quero pensar com vocês não acerca do ministério de famílias, mas no ministério das famílias. No ministério que a minha e a sua família precisam cumprir, para que possamos ser esse centro que serve para espalhar o reino de Deus, a glória de Deus, concretizar o projeto de Deus aqui na terra. A primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que o ministério da família, ele começa com o ministério entre marido e esposa. É isso que o texto está dizendo, e Paulo também, quando escreve nessa sessão, ele vai falar, em primeiro lugar, do relacionamento entre marido e esposa. Porque antes de chamar a família para ministrar ao mundo, Deus chama o casal para ministrar um ao outro. Como eu já disse, lá em Gênesis nós lemos que quando Deus criou o homem, nós podemos entender que o homem era incapaz de cumprir na sua totalidade os planos e os projetos de Deus. Por isso Deus lhe fez uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Foi o próprio Deus que diz isso. Não é bom que o homem esteja só. Então o ministério marido e esposa e marido, acontece pelo fato de que Deus criou a mulher para que ela fosse uma auxiliadora idônea. Agora deixa eu dizer uma coisa muito interessante aqui, nessas duas palavrinhas, auxiliadora e idônea. Há muita confusão e, infelizmente, essas palavras perderam o sentido e o propósito quando nós olhamos para o texto original. Auxiliadora, no Antigo Testamento, ela só aparece mais uma vez, agora sendo referido ao próprio Deus. Olha que coisa interessante. Quando nós vemos a palavra auxiliadora aparecendo como referência a Deus, ela traz a ideia daquele que socorre, daquele que ajuda, daquele que é o amparo. E nós não falamos que Deus é o nosso socorro, que Deus é o nosso auxílio, que Deus é o nosso amparo. Quando Deus disse que faria alguém para Adão, uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, Deus está dizendo para Adão, Adão, você sozinho você não é nada, cara.
Você precisa de um socorro, você precisa de um amparo, você precisa de um auxílio. Por isso eu vou fazer uma mulher para você. Então, maridos, permitam-me dizer aqui que sem as suas esposas vocês não são nada. Sem a minha esposa eu não sou nada, porque eu preciso de auxílio, eu preciso de amparo, eu preciso de socorro. E você precisa admitir que você precisa disso, porque foi o próprio Deus que constatou isso. E por isso Ele fez a mulher. Porque a palavra auxiliador, então, só foi usada em todo o Velho Testamento para mais apenas um indivíduo. E foi para o próprio Deus. Em outras palavras, Deus colocou alguém semelhante a Ele, ao próprio Deus, ao lado do homem, para que essa pudesse lhe socorrer. Mas não para ser pisada por Ele, não para ser diminuída por Ele, não para ser colocada abaixo dele. A mulher foi criada para ser socorro, auxílio, amparo do homem. Infelizmente, essa palavra perdeu a sua conotação original, porque a gente acha que auxiliar é uma função abaixo, uma função menor. E aí muitos usam dessa prerrogativa de que o marido é a cabeça, e ele manda, e ele desmanda, e ele usa o autoritarismo no seu relacionamento com a mulher. O outro termo aqui, muito interessante, é o termo idôneo, que significa literalmente conforme o oposto. A mulher é igual ao homem, mas é diferente dele. Está no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade, mas é diferente dele. E graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pelas diferenças. A mulher é mais frágil, louvado seja Deus por isso. A mulher é mais delicada, louvado seja Deus por isso. Ainda bem que Deus não fez dois seres iguais. Ela é igual, mas ela é o oposto. Significa que a mulher corresponde ao homem, de maneira que pode ter comunhão com ele. E que comunhão mais íntima há aqui na terra do que a comunhão entre um homem e uma mulher? É claro, dentro do casamento, porque se existe sexo seguro que Deus criou, isso significa casamento. E o relacionamento sexual, então, é a expressão mais íntima, mais profunda. É o relacionamento maior que pode haver entre dois seres que são semelhantes, mas opostos, que são diferentes. Mas é claro, a mulher, ela é diferente, ela tem dons diferentes, ela tem talentos diferentes, ela tem perspectivas diferentes. E eu sempre louvo a Deus pela vida de Fernando na minha vida, porque, principalmente nos momentos em que eu preciso tomar uma decisão, não que eu jogue o peso da decisão para cima dela, mas eu sempre peço para que Deus fale através dela para mim. Porque muitas vezes a mulher tem uma perspectiva e consegue enxergar as coisas de um jeito tão diferente, e a gente não... Essa cabeça dura que a gente tem, às vezes, a gente não consegue perceber e não consegue entender. E aí Deus pode nos abençoar, então, através das nossas esposas. Queridos, infelizmente hoje muitos casamentos vivem uma eterna competição entre homem e mulher, e na verdade não é esse o propósito de Deus. Mulher e homem não foram colocados para competir, mas foram colocados para completar um ao outro. Não existe, não deve haver competição. E qual é o grande problema de muitos casamentos? Em que um cônjuge quer transformar o outro à sua imagem, à sua semelhança. Quer de todo jeito e a todo custo mudar. Marido quer mudar a esposa e a esposa quer mudar o marido. E muitas vezes a gente para e deixa de apreciar as diferenças que existem entre nós, que são tão belas, que são complementares, que nos ajudam muito em todos os aspectos. Em vez de diminuir a diferença do seu marido, em vez de criticar a diferença da sua esposa, valorize, exalte. O casal deve estabelecer como prioridade, então, ministrar um ao outro, abençoar um ao outro, para que cada um deles cumpra de maneira coerente o plano e o propósito original de Deus. E Paulo vai dizer, então, no versículo 22 e 23, desse capítulo 5, a esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja,
e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Por isso, o ministério de alcançar o mundo, ele começa no ministério marido e esposa, esposa e marido. Eu vou parar por aqui. Tinha mais algumas coisas para falar. Não consegui concluir a parte dos filhos, mas na semana que vem a gente faz. Na semana que vem a gente faz. E a gente continua então a pensar acerca do propósito que Deus tem para as nossas famílias. Por hoje a gente para aqui.